Livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Dia 25. Transformado pela aprovação. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. João 16:33. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro 4:12. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Salmos 34:18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus, quando sentimos dor física ou emocional. Não temos disposição para orações superficiais. Johnny Erickson Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão, Gênesis 39:20-22, e Daniel da cova dos leões, Daniel 6:16-23, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, Jeremias 38:6, impedido os 3 naufrágios de Paulo, 2 Coríntios 11:25, e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, Daniel 3:1-26, mas não o fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele. Em vez de confiar em nós mesmos, Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. 2 Coríntios 1:9. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus.
Tudo o que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, Salmo 139:16, tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Romanos 8, 28 e 29. Compreendendo Romanos 8, 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais felizes neste mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Mateus 6:10. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Por exemplo, sabemos, na esperança em tempos difíceis, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. E ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, Mateus 1, do 1 ao 16, distinguem-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Rute e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar.
Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem e Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio caminho. De acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter, e quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Romanos 5, 13 e 4. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. 1 Pedro 1, 7, parte A. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: você é refinado pelas provações. Ele respondeu: quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Tiago 1, 2 e 3. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Hebreus 5, 8 e 9. Por que Jesus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Romanos 8, 17. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Isaías 38:17. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito. Hebreus 12:10, parte B. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz. E somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Hebreus 12:2, parte A. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11:26. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. 2 Coríntios 4:17. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Romanos 8:17 e 18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4, parte A. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas 6:23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos.
Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Tiago 1, 3 e 4. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo renova-me, usa essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu? Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Hebreus 10, 36. Não desista, cresça. Dia 25. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Se você gostou dessa leitura, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, assim contribuirá para que esse projeto siga em progresso. Fique com Deus.